Pronto, gravando, vamos aqui para direito penal, começando aqui com a parte de noções fundamentais, questões sobre noções fundamentais, principalmente aqui a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Não é um assunto difícil, mas prestem atenção. Essa daqui é da última prova. Olha como cai, né? É o negócio que cai. Rodrigo, brasileiro, obteve bolsa de estudos para intercâmbio de 6 meses em uma universidade nos Estados Unidos. Nesse período, Rodrigo começou a namorar Mary, uma jovem estadunidense. Após uma crise de ciúmes, Rodrigo matou Mary por estrangulamento no apartamento em que morava na Flórida. O feminicídio constitui infração penal nos Estados Unidos. Fizemos questões antes sobre isso. No dia seguinte aos fatos, Rodrigo retornou ao Brasil. Como advogado da família da vítima, esclareça a viabilidade e aplicação da lei penal brasileira a Rodrigo, identificando o princípio penal correspondente. Pronto, bora lá. O que eu tenho que aprender sobre isso? Primeiro eu tenho que saber o seguinte: se o crime cometido, não, primeiro, se o fato cometido é crime, lá tem que saber se é crime lá no país, né? Estrangeiro. Se, terceiro, não, primeiro, eu tenho que saber se é crime lá no país estrangeiro. Segundo, eu tenho que saber se ele foi punido lá, entendeu? Tem que saber se ele foi punido lá. Terceiro, aí tem que saber qual é o tipo de crime, né? Se é de ação pública incondicionada ou condicionada. Aqui no caso, é incondicionado. Uma vez que a notícia chegar às autoridades brasileiras, elas precisam levar à frente, né, todo o trâmite processual. Aqui não, como se trata de morte, não precisa de consentimento da família. E o que ele perguntou aqui? Ele perguntou se a gente vai aplicar a lei brasileira e qual o princípio penal correspondente. A gente já sabe. Ele foi punido lá? Não. Não aconteceu nada com ele. Ele simplesmente veio embora. Então a gente já sabe. Vou aplicar a lei brasileira, com certeza. Beleza? E qual é o princípio? Quando ele fala de aplicação da lei brasileira a algo que fugiu o nosso território, fugiu o nosso território, então é algo extraterritorial. Pronto, a resposta está dada. Então, bora lá. Princípio da bandeira do pavilhão. Errado. Princípio da bandeira do pavilhão está correlacionado àquelas às situações onde ocorrem crimes, né, em navios ou aviões, né? Aí a gente leva em consideração a bandeira, né, a bandeira lá do navio ou do avião para saber qual a regrinha a ser aplicada. Beleza? Isso envolve a parte das embarcações e aeronaves. Letra B. Princípio da personalidade passiva. Impede a responsabilidade penal de Rodrigo. Ó, pronto, essa aqui a gente já tira, porque já está dizendo que ele não vai ser responsabilizado. Erradíssima. C. O princípio da personalidade ativa enseja a hipótese de extraterritorialidade condicionada, autorizando a aplicação da lei penal brasileira a Rodrigo. Gabarito. Letra C de casa. Beleza? Letra D, princípio da defesa da proteção. Impede a aplicação da lei brasileira. De novo, a gente já pegou a ideia de que ele vai ser responsabilizado, a gente eliminaria duas, que fala que não aplicaria a lei brasileira. Aí, tendo noção da diferença do princípio da bandeira do pavilhão, aí ficaria, né? Só a letra C. Princípio da extraterritorialidade condicionada. Beleza? Que prevê a possibilidade de aplicação da lei brasileira, mesmo que tenha ocorrido um crime no exterior. Desde que o agente esteja no território nacional, ele tem que vir para cá e o crime seja punido também lá onde ocorreu o fato. Por isso que a gente fala que é condicionado. Porque se ele permanecer lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, aí fica difícil, né? Aqui não, ele voltou. Então aqui a gente pega ele. Gabarito letra C. Questão fácil. Peraí. Fácil quando tu estuda as anteriores. Aí tu vai lembrar. Segunda.
Joerlison, foragido, com longa lista de antecedentes criminais, foi condenado ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, mínima prevista para o delito que cometeu. No dia seguinte, ao trânsito em julgado da condenação, entrou em vigor uma lei A, bora lá, que reduziu a pena mínima para o delito referido, fixando em 20 anos. Beleza. O que que eu tenho que saber aqui? Primeiro eu tenho que aprender a não cair nos gatilhos. Qual é o gatilho? Esse aqui, trânsito em julgado. Quando ele fala trânsito em julgado, é tipo dizer, não cabe mais recurso, né? E tu já vai entrar teu cumprimento de pena. Ele tenta colocar um gatilho de que uma lei posterior não vai ter influência nenhuma no teu processo. E tem sim. Se essa lei for benéfica, a gente aplica ela, independente de tu já estar na fase de cumprimento de pena. A gente aplica, entendeu? Então vamos aqui. E essa lei é benéfica? É, de 24 para 20 é benéfica. Após intensa reação midiática, a Lei B revogou a Lei A, restabelecendo o patamar sancionatório mínimo anteriormente previsto. E agora? Surgiu uma lei benéfica e do nada revogaram essa lei. Ainda assim, eu vou aplicar ela ao caso dele? Vou, entendeu? Vou. Independente de uma terceira lei aqui, né, que revogou ela, eu vou aplicar ela, entendeu? Porque ela favoreceu. Então a gente aplica. Então vamos aqui. No dia seguinte à entrada em vigor da Lei B, Joerlson foi capturado e iniciou o cumprimento da pena. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então, o que que a gente vai analisar aqui? A aplicação da Lei A, porque ela beneficiou ele. Ela foi posterior à condenação, então a gente aplicaria ela, independente da outra que veio e revogou. A gente vai aplicar a Lei A, benéfica. Diante dessa situação hipotética, Joerlson somente faria jus à redução da pena se a execução da condenação fosse iniciada antes? Não. Joelson somente faria jus à redução da pena se a execução da condenação fosse iniciada antes de entrada em vigor da Lei B? Não. Todas elas aqui estão tirando a possibilidade. Joelson faz jus. Pronto, só uma. Independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória e da entrada em vigor da Lei B. Independente da lei que revogou, ele vai fazer jus à redução da lei benéfica. Gabarito. Letra C de casa. Beleza? Então, se a lei nova reduz a pena, posso pedir redução. Se a lei nova extingue o crime, eu peço para ser solto. Eu tenho que ser solto. Se a nova lei for revogada depois, mas a anterior beneficia, quem já recebeu o benefício não perde ele. Entendeu? Se a nova lei for mais severa, ela não retroage, ela só vale para os crimes futuros. Então, gabarito letra C. Então vamos lá. Terceira. Maria, brasileira e residente no Brasil, resolveu viajar para o exterior e lá praticar o delito de embriaguez ao volante. Ó, embriaguez ao volante. Que, embora típico no Brasil, ele está querendo dizer que, embora seja crime aqui, lá no país onde ela praticou não é crime. Então, pronto. Ao retornar ao Brasil, os fatos foram noticiados às autoridades competentes. Então, vamos aqui. Aqui, de novo, é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Condicionada ao quê? A ela retornar para o país e o fato ser crime lá, no estrangeiro. Mas o que que a questão diz? Que lá não é crime. Então, ela não pode responder aqui, entendeu? Porque lá no país onde ela cometeu não é crime. Então, ela não está sujeita às leis brasileiras. Fácil. Maria está sujeita à extraterritorialidade da lei penal em razão da sua nacionalidade, podendo responder não. Letra B. Maria não poderá responder pelo fato, tendo em vista a inaplicabilidade da lei brasileira face ao coisas fora dos limites territoriais. Errado, né? Por quê? Porque a gente sabe sim que é possível aplicar a lei brasileira fora.
dos limites territoriais, que é justamente a extraterritorialidade. Letra C. Maria não poderá responder pelo fato, tendo em vista que é necessário que a incriminação da conduta se verifique no local do fato e no Brasil ao mesmo tempo, simultaneamente. Tem que ser crime lá e aqui, para ela poder responder. Gabarito letra C. Letra D. Maria está sujeita à extraterritorialidade da lei penal brasileira em razão da lei em vigor no estado de sua residência determinar o regime jurídico que ele é aplicado. Errado aqui, né? Falou besteira, dizendo que depender do local, vai aplicar a lei de lá e se ignoraria a nossa. Então, gabarito letra C. Não é crime lá onde eu pratiquei, então eu não posso responder por aquilo aqui no Brasil, mesmo que aqui seja considerado crime. C de casa. Quarta, a família de Luiz procura você como advogado, explicando que existe uma nova lei, mais benéfica, que se aplica ao caso de seu parente. Você, ao estudar o caso, descobriu que já havia transitado em julgado a condenação. Não importa, né? Já expliquei que não importa. E que a lei era realmente benéfica. Não importa se eu estou lá cumprindo pena. Surgiu uma lei benéfica, ela tem que ser aplicada. Mas como é que funciona? Se tu já está cumprindo pena, o teu processo já está à mão no juiz da execução. Entendeu? No juiz da execução. E é para ele que tu vai pedir. Simplesmente para ele aplicar, só isso. Isso, olha, excelência. Essa lei benéfica bem que ela ajuda o meu cliente aí. Reduz a pena dele em 5 anos, se o senhor aplicar ela aí e tal, etc. Aí ele vai aplicar. O juiz da vara de execuções penais. Nessa hipótese, você deve propor ação de revisão criminal? Não. Revisão criminal é para outras coisas, entendeu? Revisão criminal é para corrigir erros em decisões condenatórias com trânsito em julgado. Seja por alguma injustiça, seja porque surgiu um fato novo que muda tudo, né? Seja por provas relevantes que surgiram também, ou violação de direitos. Informar a família que como existe o trânsito em julgado, a nova lei não se aplica. Letra C. Peticionar o juiz da vara de execuções penais, requerendo a aplicação da lei nova, mais benéfica. Gabarito. Habeas corpus é para te pôr em liberdade, então não tem nada a ver com a situação, né? Sei de casa. Quinta. Francisco e seu filho, Alfredo, depredaram um carro de Teresina, o que motivou o ajuizamento de queixa-crime em face de Francisco e Alfredo, dentro do prazo decadencial, pelo crime de dano qualificado por motivo egoístico. No curso da ação penal, Francisco e Teresina começaram a ter um relacionamento amoroso. Ó, essa aqui é boa. Teresina perdoou Francisco, de forma expressa, nos autos da queixa-crime. Intimado, Francisco aceitou o perdão do ofendido. O juízo declarou a extinção da punibilidade em face de Francisco, mas determinou o segmento da ação penal em relação a Alfredo. Olha, preste atenção nessa questão. Essa questão envolve aí, né? Passo da da ação penal privada. A gente tem a figura do perdão na ação penal privada. A gente tem um perdão expresso e tem o perdão tácito. Aqui eu tenho dois tipos de perdão. Eu tenho o expresso porque ele fala aqui que ela expressou isso dentro dos autos da queixa-crime. Isso é o perdão expresso. Mas eu tenho o perdão tácito também. O perdão tácito é alguma situação jurídica que acontece, não, alguma situação fática que acontece ali que vai fazer a gente entender que houve um perdão. Quando fala bem aqui que eles começaram a ter um relacionamento, isso aqui significa uma espécie de perdão. É o tal do perdão tácito. A gente teve ele aqui também. Mas ele deixou logo claro, né, que houve o perdão expresso. Aí continua. Esse perdão, ele alcança
O Alfredo, sim, ele alcança o Alfredo. Então, bora lá. Continuando. Diante do caso, intimado, Francisco aceitou, o juiz declarou a extinção da punibilidade, mas continuou em relação ao Alfredo. Diante do caso narrado, assinala a opção que apresenta corretamente os princípios que você, como advogado, deve alegar no interesse do seu cliente. Ele só, olha, excelência. Dentro do estudo da ação penal privada e seus requisitos, a gente tem o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Como assim, meu filho? Só a concessão de um perdão a um dos querelados, né? Porque, como se trata de ação penal privada, a gente chama de querelante, é o autor, querelado é o réu. A concessão do perdão a um dos querelados pode influenciar o prosseguimento da ação em relação aos outros. O perdão concedido a um dos réus pode impactar a situação dos outros, especialmente, né, se tiver aquela ideia de coautor, partícipe, etc. Então, a gente tem esse princípio da indivisibilidade. O que mais que eu tenho aí? O princípio da disponibilidade. Como assim? O princípio da disponibilidade, ele se refere à capacidade da vítima de decidir sobre o prosseguimento do prosseguimento ali da ação ou não. Prossegue ou extingue. Porque a ideia do perdão é assim, eu posso rejeitar o perdão. Mas qual o sentido, Arthur, de eu rejeitar o perdão em um processo? Não é preferível eu largar o processo de mão? Não. Se o cara ofereceu uma queixa-crime, ele já te acusou de algo, não já? Já. Depois ele desiste, aí pede ali a ideia do perdão para aplicar o perdão e fica por isso mesmo. Não, tu pode muito bem não aceitar. Não, eu não vou aceitar o teu perdão, porque eu vou mostrar nos autos do processo que eu não fiz isso que tu está dizendo que eu fiz. Entendeu? Essa é a ideia do perdão, de tu poder rejeitar o perdão. Aí entra a tal da disponibilidade. Eu posso dispor daquele direito. Então, eu tenho indivisibilidade, porque o perdão para um vai alcançar o outro, e eu tenho a disponibilidade, porque eu vou aceitar o perdão se eu quiser. Se eu não quiser, o processo segue. Então, é letral, gabarito. Indivisibilidade e disponibilidade. Os outros não tem nada a ver, né? Intranscendência das penas, presunção de inocência, no bis in idem. Isso aqui é tudo Código Penal, tem muita coisa no Código Penal. Aí ele vem trazendo a sequência. A queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará a de todos, ou seja, se tu oferece contra, numa situação dessa questão penal privada, tu ofereceu queixa contra um, mas a situação envolvia a participação de mais dois, os outros dois também vão. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos outros, dos autores, a todos se estenderá. Ó, aqui, ó, aqui é diferente. Aqui não é perdão, aqui é renúncia. Se tu renunciou contra um, vai para todos. E, independentemente de aceitar ou não, vai para todos. É renúncia ao direito de queixa. Ou seja, tu não ofereceu queixa, crime. É diferente do perdão. No perdão, tu já ofereceu queixa, crime. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento, obsta ao prosseguimento da ação. O perdão, no processo ou fora dele, é expresso ou tácito, ó, como tem um tácito aqui, ó. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica os direitos dos outros. Se o querelado recusa, não produz efeito, ou seja, eu recusei o perdão. Aí vem aqui, perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação, ou seja, a situação lá em cima teve o perdão tácito, onde do nada, vítima e réu têm um relacionamento. Não é admissível perdão depois de passada em julgada a sentença. Já rolou sentença, não há que se falar em perdão. Então, tudo no código. Sexta, Amanda, maior e capaz, e Fernando, menor, Uber, ingressaram em um supermercado com a intenção de furtar mercadorias.
Assim, percorreram os corredores do supermercado, logrando coletar cerca de 2.000 mercadorias. A ação delituosa levou à suspeita de seguranças, que perceberam a ação de ambos pelas câmeras de vigilância do supermercado. Por isso, quando Amanda e Fernando se dirigiam à saída do estabelecimento, foram abordados pelos vigilantes, ainda dentro do supermercado, momento em que lograram realizar a prisão em flagrante de Amanda, que foi então denunciada por furto qualificado pelo concurso de agentes, em concurso formal com o delito de corrupção de menores. Beleza? Por que só ela que foi enquadrada? Porque o outro era menor. Já está claro aí, né? O outro era menor. Então vamos aqui. Na qualidade de advogado de Amanda, a ação opção que apresenta a tese de direito penal que deve ser sustentada em seu favor. O que eu tenho aí? Aí ele vem aqui, né? Princípio, letra B. Princípio da insignificância. Eu não tenho elemento. Se bem que ele colocou ali 2.000, né? A ideia do valor por si só não dá para eu fazer a aplicação do princípio da insignificância, né? Faltou mais informações, beleza? Mas aí ele pega e já ultrapassou a regra. É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor supera 10% do salário mínimo. Então ele já quebrou por aí. Letra C. Absorção do delito de corrupção de menores pela qualificadora do concurso de pessoas. É dizer que ela não responderia pela corrupção de menores. Não cabe a absorção do delito de corrupção de menores pela qualificadora do concurso de pessoas, beleza? Porque o crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, presumido, né? Independe aqui da caracterização da efetiva da corrupção do menor. Letra D. A tese da tipicidade da conduta, dizer que a conduta não é crime, né? Ante a impossibilidade material de consumação do crime. Não. Não há que se falar em impossibilidade material de consumação só porque tinha câmeras de vigilância. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existir segurança no interior do estabelecimento não torna impossível a figuração do crime de furto. Mesmo com câmera, mesmo com segurança, é possível ter o furto, sim, entendeu? Então, nada de dizer que a conduta é atípica por conta disso, né? Então, sobrou um. A incidência da causa de diminuição. Por quê? Porque ficou configurado aí a tentativa. Eles não concluíram, né? Eles não concluíram aí o intercrimes. Então, a gente pega aí e tenta enquadrar uma tentativa. Incidência da causa de diminuição por tentativa. Beleza? Então, quando que eu tenho a figura da tentativa? É quando a consumação não se realiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Iniciei, mas alguma coisa me atrapalhou, me impediu. Tranquilo? Aí a gente tem a figura da tentativa. Muito cuidado. Tem gente que erra questões que não consegue enxergar a figura da tentativa. Inclusive, teve uma questão recente do rapaz que estava furtando os fios de energia e um trem deu uma cacetada nele. Aí a questão queria saber se tinha tentativa ou não, se configurou a tentativa. Sim, ele estava lá roubando, furtando, e um trem veio e bateu nele. O trem é uma circunstância alheia à vontade do agente, que impediu ele, entendeu? Era uma tentativa. Agora, se eu estou lá furtando e bate um peso na consciência, eu paro, vou me embora para casa, aí eu não tenho tentativa, entendeu? Eu tenho uma desistência voluntária. Sétima, Paulo e Júlia viajaram para Portugal. Presta atenção, Portugal, em 2019, em comemoração ao aniversário de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes da esposa que teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar, Paulo veio agredi-la, causando-lhe lesões leves, reconhecidas no lado próprio. Com a intervenção de funcionários do hotel que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante pagamento de fiança e autorizado seu retorno para o Brasil. Olha o que aconteceu. Ele cometeu um crime fora do país? Foi, Arthur. O que que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu sobre essa extraterritorialidade condicionada. Eu tenho que analisar se a situação lá é crime
se ele retornou para o país. E eu tenho que analisar se ele também cumpriu algum tipo de pena lá. Então vamos aqui. O que que aconteceu? Ele foi para a delegacia, não foi? Foi. Foi liberado. Pagou fiança, foi liberado. Ele cumpriu alguma pena? Não, simplesmente pagou a fiança dele e foi liberado. Paulo, na semana seguinte, retornou para o Brasil, sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, mas aqui a gente pega ele. Enquanto Júlia permaneceu em Lisboa, a gente não precisa de Júlia no Brasil, não, entendeu? Porque aqui vai entrar, como envolveu agressão, etc., entra aqui Maria da Penha. Ciente de que o fato já era de conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com a sua situação jurídica no país, Paulo procura você, na condição de advogado, para obter orientação. A gente já sabe que Paulo vai responder, né? Considerando apenas as informações narradas, você, como advogado, deve esclarecer que a lei brasileira vai ser aplicada, ao qual a gente já tem uma noção, né? Então, aqui a gente já nem lê tudo, só pega o início que fala que não vai, então a gente já eliminou a letra A. Letra B, poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. É o gabarito. A gente não precisa da, nem do retorno de Júlia e nem da anuência, né, dela, da manifestação de vontade dela. Por quê? Porque a gente está diante de um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a gente não depende da vontade da vítima para dar início a todo o procedimento penal. Então, o gabarito vai ser letra B de bola. Letra C poderá ser aplicada desde que Júlia retorne. Não. Condição negativa, Guinho. Letra D. Poderá ser aplicada ainda que Paulo venha a ser denunciado e absolvido pela Justiça de Portugal. Se ele for absolvido lá, vai ter reflexos aqui. Entendeu? Se houver uma absolvição lá, aí ele não responde aqui. Tem esses detalhes aí. Então, gabarito letra B de bola. Beleza? Oitava. André nasceu em 2001, 21 de novembro. Adquiriu de Francisco em 2019, 18/11. Grande quantidade de droga, com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário, que será realizado em 24/11. Preste atenção nas datas. Ele nasceu 21/11, 2001. Quando que ele vai fazer a festa dele? 24. Ele já tem 18 aqui? Já. Já passou 3 dias. Quando que ele adquiriu a droga? 3 dias antes de completar 18. Aí vem a pegadinha. A gente considera o momento do crime na data do fato, né? Quando que ele adquiriu droga? 18/11. Ele já era maior de idade? Não. Aí entra a pegadinha da teoria da atividade. Para muitos, a ideia é que se ele adquiriu droga antes dele completar 18, então ele não cometeu crime. Essa é a ideia. Se eu matei alguém um dia antes de completar 18, eu não respondo por homicídio. Eu vou responder lá pelo ECA, como menor, entendeu? Como menor infrator. Porque eu aplico a regra da teoria da atividade, ou teoria da ação. Esses dois nomes, é teoria da ação ou teoria da atividade. Só que a gente tem um outro negócio que a gente estuda aqui, que é em relação aos crimes permanentes. Se eu tiver uma situação que envolve um crime permanente, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma exceção a essa regra da teoria da atividade. Então, eu vou ter aqui a ideia do crime permanente. Por quê? Porque ele adquiriu a droga para vender no aniversário. Então, significa que ele comprou e guardou. A partir do momento que ele guardou, ele manteve em depósito. E uma vez que ele manteve em depósito, ele praticou um verbo do núcleo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas. Ter em depósito. Significa que o crime permaneceu.
continuou. É a ideia do crime permanente. E ao longo dessa permanência, ele completou 18. Sendo assim, ele vai responder por tráfico. No dia 23, a partir de uma denúncia anônima munida de respectivo mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado. Considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer que, penalmente, ele será considerado o quê? Criminoso. Aí ele vai responder, né, pelo tráfico. Ele é considerado imputável. A gente tem o imputável e o inimputável. Ele não é inimputável. Inimputável é dizer que ele não vai responder, né, penalmente. E, na verdade, ele vai. Ele vai ser, letra C, imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal anterior da atividade para definir o momento do crime. O que que ele está querendo me dizer bem aqui? Mesmo que a gente saiba essa regra do momento do crime, o momento do crime foi, via de regra aqui, antes dele ter 18, mas como a gente está diante de uma situação de crime permanente, a permanência faz a gente quebrar essa regra. Então, ele vai responder, porque a gente está diante da figura de um crime permanente. Então, tem esse bem para a questão do tráfico de drogas. E muito cuidado, se tu comprou drogas, tu comprou, mas não manteve ela em depósito, aí é outra história. Eu tenho que observar, né? Mantive ela em depósito, aí sim guardei, aí sim, estou dentro da ideia ali do crime permanente. Outras situações que envolvem crime permanente é o cárcere privado e o sequestro, beleza? Que inclusive já cai na OAB as questões envolvendo isso. A letra D tá errado, que ele fala de teoria do resultado. Nona, em 5/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, ó, quando que vai acontecer o aniversário? 9/10. Quando que ele quer praticar aqui o fato criminoso? 5/10. Ele ainda não tem 18. Mas a gente vai observar outro detalhe. Sequestro. Acabei de falar, né? Sequestro entra na figura do crime permanente. Ele sequestrou Danilo no dia 9/10. Ou 9/10, não. O aniversário é 9/10. Ele sequestrou Danilo no dia 5, com a ajuda de um amigo não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo pagamento de 50 mil para a sua liberação. 2 semanas após. Aí eu pego e faço conta, né? Pega aqui a regra de 2 semanas, 14 dias. A data do fato, 5. Soma 14. Não já passou de 9? Já. Ou seja, ele já é maior de idade e o crime continua ali, ó, ocorrendo. Então, 2 semanas após, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local e conseguiu libertar Danilo. Encaminhou de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado, então a gente já sabe que ele vai responder pelo crime, porque durante a permanência do ato criminoso, ele completou 18 anos de idade. Então a gente deixa para lá o momento inicial, que foi no dia 5, faltando aqui 4 dias, né, para ele completar 18. A gente deixa isso para lá, porque a gente está diante de uma situação envolvendo crime permanente. Considerando os fatos, não é permitida que seja oferecida denúncia, pois o código adota a teoria da ação para definir o tempo certo, né? É essa a teoria, sendo Lúcio inimputável. Mas é errado por quê? Porque a gente está diante do crime permanente. Letra B, não permite que seja oferecida denúncia. A gente já sabe que pode. Vamos ver qual foi a justificativa dele. Pois o código adota a teoria do resultado. Não. Configura fato típico ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável
pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. Por que que ele botou esse negócio de consumado aí? Porque ele colocou a questão do dinheiro. Ah, mas eles não receberam o dinheiro, então não foi, não consumou. Não, é crime formal, independe, né, da obtenção da vantagem. Então é gabarito letra C. Letra D. O que está errado na letra D? Configura fato típico, ilícito culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por conta errada. Letra C de casa. Tem mais uma? Tem. Silvio foi condenado pela prática do crime de roubo, que ocorreu em 10 de janeiro de 2017, por decisão transitada em julgado, em 5 de 3 de 2018. O que é uma decisão transitada em julgado? É uma decisão que não cabe mais recurso. Então, qual foi a condenação dele? Pena base de 4 anos, majorada em 1 terço, em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo de pena, foi editada uma lei nova. Vamos ver se ela for benéfica, a gente aplica, né? A Lei 3.654, que excluiu a causa de aumento de emprego de arma branca. Pronto, tá aqui, ó. Ela é benéfica, então a gente vai. O que que a gente faz? Como ele já iniciou o cumprimento de pena, a gente vai lá na vara de execução penal, né? Falar com o juiz da vara de execução penal e pede para ele aplicar a causa de redução, beleza? Que foi, que foi excluída. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio vai fazer o quê? Não poderá buscar alteração da sentença. Errado. Não é porque trânsito em julgado, não importa. É lei penal benéfica, meu filho, aplica. Letra B. Poderá requerer ao juiz da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da pena imposta, da sanção penal imposta. Gabarito. A letra C, ele fala que é revisão criminal. Não, não é isso aqui não é revisão criminal. A gente até já fez uma parecida com essa. Deverá buscar anulação da sentença. Não vou anular a sentença coisa nenhuma. Tá tudo ok com a sentença. A gente só pede ali para. Isso, olha, faz a redução da pena imposta aí, uma vez que foi tirada a causa de aumento, então tem que reduzir a pena dele aí. Pronto, dei de bola. Tem mais uma? Não. Foram só 10 aqui, então encerramos por hoje. Nossos 3 horários. Amanhã tem mais 3.